Agora, falando de erros, né, Barsi? Todo investidor já cometeu algum erro que fala, ai, essa ação eu errei, ou esse erro eu não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido, não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Tá entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna? O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Aí, a minha filha que está vendo isso aí, e eu tenho uma quantidade muito grande, né? Eu fiz propaganda que agora o BTG comprou. Quando eu era pequena, eu fiz propaganda para esse banco, né? Eu era modelinho, pequenininho que passava no banco, lembra? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Por questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra e quem ia financiar era o BNDES e, no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial, houve uma perda, tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, o apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso, e na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou, era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou, entendeu? E eu espero que também não quebre, tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Leio tudo, eu não leio só o título, eu leio o texto. Em um belo dia eu vi um título escrito assim, eu não tinha ações do Banco Econômico, eu vi assim: o Banco Econômico está chamando uma subscrição, você sabe o que é uma subscrição, né? Uhum. Sim. Uma subscrição a 1,20. Custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição, esse é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Calmon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto, falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Né? Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Era o Banco Econômico, no subsolo. Departamento de Ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor, eu disse para ele o seguinte: olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20, será que custava 50 centavos? Exato. Porque a maioria não leu.
Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara me olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já? Então ele me deu o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. Né? É claro que isso daí foi projetado para o controlador. Né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, entendeu? Aí peguei muito, fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é e um belo história. dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então, quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Olha. Que alguma coisa... quanto é que vai ser, Luiz? Eu não tenho ainda. Bom, eles estão pleiteando pagar para os minoritários R$10, né? E para pagar para o controlador 14. E os minoritários estão se organizando aí para fazer com que também eles recebam Algo que ninguém 14. esperava que ia voltar, do nada. Era um defunto. O mundo dá volta.